Muito boa tarde, Brasília. Programa Famílias com você. Uma ótima tarde você. Ligado na Guará FM 98,1. Eu sou o Roger Fan e vamos começando aí uma das nossas entrevistas aqui com os candidatos a deputado distrital pelo Distrito Federal. Estamos ao vivo também aqui na Fan TV Brasília, né, nas redes sociais da Fan TV, do Rogério Guedes, e estamos aqui hoje recebendo um dos nossos candidatos, Anderson Fonseca, ele que é candidato a deputado distrital, né? Tem 36 anos, morador de Águas Claras, nasceu e depois mudou para o Gama, né? Nasceu na Ceilândia, depois mudou para o Gama e morou muitos anos aqui na nossa cidade do Guará. Em torno de 10 anos, mais ou menos, tem um filho, casado, tem a profissão que é correspondente bancário e é candidato pelo partido PSD. Uma ótima tarde para você, Anderson. Obrigado, Roger. Feliz em estar aqui com vocês. Obrigado, ouvinte. Boa tarde a todos aí. Boa tarde, Brasília. Obrigado, boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui. E sempre lembrando que a Rádio Guará FM somos totalmente a política, né? Trabalhamos a informação dos nossos ouvintes aqui na Guará FM 90. Hoje tem várias propostas que ele defende. Entre uma delas é a valorização do Estamos no centro do poder, que é Brasília, e a gente depende muito do serviço público, do poder público aqui, com a relação do servidor público. Entendi. Tá, Joia. Quais são os pontos chaves que você vai fazer essa defesa para o servidor? A gente pretende defender o servidor de carreira, na verdade, né? Tentar limitar o máximo possível os cargos comissionados, valorizando mais assim o servidor público. Ah, entendi. Tá, joia. Uma das propostas também é a autonomia financeira para os hospitais, isso então no caso da saúde, não é isso mesmo? No caso da saúde, primeiramente essa questão do servidor público é uma das bandeiras que você vai estar defendendo, não é isso? Isso, exatamente. E também a autonomia financeira para os hospitais e os postos de saúde, mas no caso da questão financeira, da saúde, né? Na questão da saúde. Isso. A gente tem uma deficiência muito grande no atendimento nos hospitais ao paciente, e essa autonomia dos hospitais é devido à necessidade de licitações para poder comprar equipamento e comprar produtos que suprem a necessidade do paciente, no caso, tanto na demanda de consultas como nas cirurgias. E isso é uma maneira de desburocratizar, no caso, a questão do atendimento ao paciente, né? Entendi. Então, na questão de agilizar todo o processo e não ter a questão de filas, de atendimento, medicação, tudo isso nessa área. Exatamente. Ah, entendi. Bacana. Algum outro ponto nessa área de saúde? A área de saúde, na verdade, vai ser prioridade no nosso governo. A gente tem acompanhado bastante o caos, não só na região de Brasília, mas é um problema a nível nacional. E a gente tem esses projetos, essas propostas para a área priorizando a questão da saúde, justamente pela informação que o paciente tem, que o brasiliense tem, e tem convivido com a questão da saúde. Ah, entendi. Ok. Uma autonomia plena e financeira das cidades. Vamos falar um pouquinho sobre esse tópico aí, que é das suas propostas, né? Isso. Essa questão da autonomia independente das cidades, Brasília é o único estado, no caso, que a gente trabalha com as regiões administrativas. A gente não tem prefeitura. E aí tudo que às vezes é arrecadado de uma cidade acaba indo para uma outra cidade, onde às vezes não tem demanda, não tem necessidade de fazer nenhum projeto, nenhuma proposta. Tanto na área de segurança, como na área de saúde, na área de educação. Então é preciso coletar a arrecadação dos impostos e investir na própria cidade. Cidades grandes, por exemplo, como Ceilândia e Taguatinga, tem uma deficiência grande, porque a arrecadação dos impostos muitas vezes não é utilizada na própria cidade, é utilizada em outras cidades. Ah, entendi. Então, teria, no caso, uma arrecadação e o uso daquela verba
para determinada cidade que foi recolhido, obviamente, né? Exatamente. O que já funciona, na verdade, nas prefeituras. Como não temos prefeituras aqui, se trata de um distrito federal, a gente tem essa questão das regiões administrativas, e aí todo o dinheiro utilizado dos cofres públicos é utilizado onde achar que tem a maior demanda. E aí, às vezes, uma cidade com maior necessidade, que é o caso de Santa Maria, Ceilândia, Taguatinga, acaba ficando em segundo plano. Ah, entendi. Para não ter essa diferenciação de prioridades e até a questão política mesmo, né? De força política, digamos assim. Exatamente. Para cada um já facilitar a implementação da verba naquela cidade, então. Isso, exatamente. A gente tem de emendas parlamentares aí 18 milhões para ser utilizado ao longo do ano, o que dá mais ou menos aí um valor considerável para colocar onde a gente, na verdade, decidimos que a demanda é maior. Não de forma igual, mas às vezes a demanda está maior na questão de segurança, então vale a pena investir na segurança naquele primeiro ano, ou na questão da saúde, que no caso vai ser a nossa prioridade. Questão da saúde, né? Isso. Entendi. E no caso, você tem, dentro disso que você está falando, tem alguma forma de escutar a comunidade para fazer essa gestão da melhor forma possível? Você pensa em algo nesse ponto também? Tem sim. A gente vai ter um trabalho semanal dentro do nosso gabinete que a gente vai poder receber o eleitor, vai poder receber o cidadão e escutar onde ele tem a maior dificuldade, ele vai poder falar mais da sua cidade. Então, muitas vezes a gente precisa ouvir o eleitor, já que a melhoria da cidade a gente tem que escutar e tem que entender. Dentro do gabinete a gente vai ter essa dificuldade. Então, o nosso mandato e a nossa prioridade é estar, além da questão da saúde, é estar acompanhando a situação da sociedade na rua, não dentro do gabinete. E dar uma oportunidade no caso do eleitor, ele conversar e interagir com o trabalho. Ah, entendi. Então, você propõe receber o eleitor no gabinete. Isso, o gabinete ele é aberto. O público que não tem esse conhecimento, o eleitor não tem esse conhecimento, mas ele pode sim estar atuando no trabalho, estar fiscalizando, estar monitorando e estar acompanhando. E o principal, ele tem que cobrar do parlamentar esses projetos e propostas que foram prometidos para ele antes das eleições. Entendi. E aí você vai fazer também algo externo, é isso? Isso, o trabalho externo ele é importante, do candidato, no caso do parlamentar, ele está visitando os hospitais, visitando os postos de saúde, visitando delegacias, batalhões da PM, Fazendo a fiscalização. fazendo a fiscalização, está acompanhando, tem que estar perto da situação para ele ter conhecimento do que precisa. Ah, tá joia. Um outro ponto que eu vejo aqui nas suas propostas é somar forças de outros gabinetes, ou seja, outros deputados, o pessoal que está, todos que foram eleitos trabalhando para o povo, somar essas forças em benefício do povo. Fala um pouquinho sobre isso também. A gente não pode fazer um trabalho de forma individual, a gente tem que se unir junto com o governo para poder tentar, na verdade, dar agilidade nas propostas, nos projetos. Não basta você ter um projeto se você não colocar ele em votação e, consequentemente, não colocar ele em prática. Então, é importante a aprovação dos demais parlamentares também. Eu acho, assim, é um ponto de vista muito bacana, né? Já começar com esse ponto de vista, porque geralmente fica essa questão política de partidos Isso, também, isso. né? Eu acho que isso é muito bom com relação esse ponto de vista nesse caso. Isso não pode ter a gente tem que entender que o objetivo maior é a população, é a cidade, então a gente não pode estar tendo briga partidária, briga política com nenhum parlamentar. Se o objetivo maior é a população, a gente tem que trabalhar com De toda a população, exatamente. Ok? Guará FM 98,1, sou o Roger Fã, você está no programa Famix, estamos aqui com Anderson Fonseca, ele que é candidato a deputado distrital, né, pelo PSD. As novas políticas de valorização na área de segurança pública é um dos quesitos que você vai estar defendendo também. É uma nova política, no caso de valorização na área de segurança pública. isso. O pessoal da área de segurança pública, a Polícia Militar, a Polícia Civil, eles estão com deficiência na questão de quadro de pessoas para poder trabalhar, para estar atendendo a demanda da sociedade.
ela está crescendo, o número de policiais parece que está diminuindo. Então, esse fator de ter propostas de incentivo e de gestão na área de segurança pública, tanto para a Polícia Militar como para a PM, é interessante. Ah, entendi. Se falam, vira e mexe a gente vê nos noticiários da televisão aí, que se fala justamente nessa deficiência de policiais, né? Obviamente a população tem crescido de uma forma muito rápida e realmente não se consegue ver esse crescimento da segurança pública, no caso de policiamento na rua ostensivo, né? E realmente a gente sente muita falta disso, né? Tanto que nos noticiários também se vê a questão da criminalidade, né, acontecendo em vários pontos de Brasília. Verdade. Para isso a gente tem propostas e projetos na área de educação. A educação ela faz com que diminua a criminalidade, incentivos na questão do fator do esporte também, fazer parcerias não só com a educação, mas com o lazer, com a Secretaria de Cultura também, faz com que diminua a criminalidade. Acompanhando os candidatos ao governo ontem, no debate que eles tiveram ontem, tinha um projeto antigo já que foi retirado da sociedade, que era a questão do esporte à meia-noite. Eu lembro muito bem, e era premiado Isso. A gente pretende retomar esse projeto, para fazer com que esse esporte à meia-noite ele volte. Isso com certeza vai ajudar bastante a diminuir a criminalidade em Brasília. Ah, tá joia. Incentivos, né, para o jovem, para o adolescente. Sim, então é justamente esse outro tópico que a gente tem aqui, as iniciativas de educação, né, formação de alunos, né, da rede pública dentro das penitenciárias. É isso que você pretende também? O trabalho dentro das penitenciárias é porque o preso ele gera um custo muito grande para o governo. Então, tem que se ter incentivos dentro das penitenciárias que possam fazer ele gerar renda, ele gerar gerar um benefício onde ele vai pelo menos pagar o custo dele aos cofres públicos. Essa é a política de incentivo que a gente tem dentro das penitenciárias. E isso está gerando não só os trabalhos lá, está gerando custos, é uma maneira de ocupar a mente do preso para que ele volte, saindo da penitenciária, restabelecido à sociedade e não volte a cometer um novo crime. Trabalho e educação. Dentro das penitenciárias. Oferecer isso dentro das penitenciárias. Acho que é uma forma, obviamente, assim, de que não se produza mais o crime dentro da própria penitenciária, né? Exatamente. Formar o cidadão, ele sair já de uma forma melhor do que entrou, né? Exatamente, porque senão ele não consegue depois se restabelecer dentro da sociedade e ele volta a cometer novamente um novo crime. E aí a criminalidade acaba aumentando novamente. O fato da população estar em crescente, o policiamento diminuindo e aí os crimes aumentando. Esse tipo de situação não vai fazer com que a criminalidade diminua. Entendi. Isso é o que a gente vê também no tal dos saidões, às vezes vai visitar a família, que é para ser um benefício, né? Ele não está sendo recuperado de forma nenhuma, está sendo só castigado. E assim, na verdade, ele cometeu um crime, ele tem que pagar por isso, né? Todos nós falamos, mas ele não tem nenhum tipo de política pública para que ele se ressocialize. É verdade, os saidões eles têm que ser limitados de acordo com a pena do preso e de acordo com o crime cometido por ele. Não pode se liberar saidão para toda carceragem. Né? Para todo mundo, qualquer, dependendo do crime, exatamente, que foi condenado. Entendi. Ok. E um outro ponto que você defende é a regularização fundiária urbana, de acordo com a lei número 13.465/17. Fala um pouco sobre essa lei e a proposta que você defende. Essa lei ela já existe, é uma lei federal implantada do governo atual, do governo Temer, e as pessoas não desconhecem essa situação com relação à regularização de alguns terrenos aqui em Brasília. Consegue-se entrar através de medida judicial pedindo a regularização dessas residências, desses terrenos aqui, principalmente da região do Vicente Pires. Esse projeto é principalmente para aquela área que já tem uma demanda muito grande de residências e até hoje não foi regularizada. Entendi. É um projeto, uma lei federal que já existe já. Já está em vigor, já está sendo... Já está em vigor, foi uma lei agora do governo atual, do governo Temer.
E aí você pretende dar uma ênfase em cima dessa questão. Exatamente, dá ênfase na regularização dos terrenos e das residências com base nessa lei que já existe. Então a gente não é uma proposta, uma criação de uma nova lei. A lei ela já existe, tem que colocar ela em prática. Ah, entendi. Essa questão fundiária em Brasília vem de muitos e muito tempo, né? É uma questão bem polêmica também, né? Essa questão aí. E geralmente as pessoas, às vezes, são, entre aspas, beneficiadas e possivelmente, é, na verdade, nem tem um benefício. Né? Chega porque lá na frente não tem o seu lote e aí tem que pagar de novo. É uma questão bem complexa. O que você acha com relação a isso aí? Essa situação é justamente por conta da grilagem de terras. E aí a cidade acaba se expandindo, acaba inchando, com promessas de regularização de terrenos, e aí depois não se consegue regularizar. E trava, na verdade, as pessoas já de terrenos de cidades mais antigas que estão buscando a regularização dos seus lotes, devido à demanda, à dimensão que vai crescendo de forma desordenada. Isso que eu ia falar, de forma desordenada, e aí depois o governo tem que consertar uma coisa que já era para ser, né? E se o problema, o caos vai aumentando, justamente por conta dessa grilagem de terras, fazendo com que a cidade vai crescendo, vai inchando, vai perdendo a estratégia ali como é que eu posso dizer, estratégia no caso da dimensão da cidade, né? De crescimento e de ordem, de né? crescimento e de ordem. Perde, não, acaba ficando uma cidade desordenada, Infraestrutura. acaba chegando uma cidade, acaba colando na outra e a gente não fica sem entender. E aí depois o pai de família ele quer que a sua residência seja regularizada, mas não de uma forma totalmente irregular que o próprio governo às vezes desconhece. E aí existem as críticas em cima do governo, dizendo que casas foram derrubadas, mas casas normalmente são derrubadas quando elas não são regularizadas. Se a gente tem esse projeto e coloca ele em prática, a gente consegue regularizar essas residências, não deixando no caso, essa dimensão aumentar, fazendo com que a cidade cresça de forma desordenada. Aí prejudica, como eu ia dizendo aqui, a infraestrutura. A infraestrutura né? é qualidade de vida. Qualidade de vida. Aí tem que ser um local arborizado também, com uma certa presença da natureza, para não ter, né, aquecimento. São vários fatores que pode prejudicar, né? Isso gera um desconforto para toda a sociedade. Vai gerar um desconforto na área de segurança, trânsito, saúde, Exato. hospital superlotado. O trânsito fica assim, dependendo do local, fica praticamente intransitável, né? Verdade, os horários de pico, e a gente tem acompanhado bastante a dificuldade que tem de locomoção no trânsito, justamente por conta desse crescimento desordenado. E aí faz com que o pai de família, no caso, saia de outra região com promessa de terreno, de moradia aqui no Distrito Federal. De outros estados, De outros estados. Não só daqui, né? Não só daqui. Normalmente é de outros estados, mas acontece também de pessoas acharem que têm direito de um terreno aqui em Brasília também e através dessas falsas promessas aí de terreno, de compra de terreno e de loja. Isso é uma coisa bem antiga, né? Que você vê como é complicado essa questão fundiária, que se perdura há muitos e muitos anos, essa questão da pessoa achar que tem direito a um lote, algum programa habitacional do nada, né? Sendo que existem ordem, como que é o nome do órgão? Do IDAB, né? Que faz toda a seleção. Não é só a questão de colocar colocar em prática a construção da casa. Ela tem que, primeiramente, procurar saber se existe possibilidade da construção de uma casa naquele terreno. E não é em qualquer terreno. Você não vai simplesmente chegar num lugar público e levantar uma residência e depois colocar na mídia que o governo está fazendo derrubada de moradias. Realmente é uma questão muito complexa, né? Tomara que o nosso novo governador tenha pulso forte aí para manter esse crescimento desordenado e consiga solucionar isso da melhor forma possível. Eu acho que com essa questão dessa lei, que você está querendo defender também, né? Eu acho que isso é uma questão bem importante. Bom, linkando um gancho também nessa questão fundiária, eu vejo também que a autonomia plena e financeira das cidades, né? Eu acho que também isso se baseia mais ou menos nessa questão. Fala um pouquinho disso para a gente.
É uma maneira de não colocar a responsabilidade no governo. Se tiver uma autonomia própria das cidades, o próprio administrador da cidade ele consegue ter esse autocontrole com relação ao crescimento desordenado nas cidades e consegue também diminuir o fluxo imenso que é com relação à rede hospitalar. Acontece muito de você ir no hospital do Guará, não conseguir atendimento, e você que é morador no Guará, e que até acaba inchando o hospital, superlotação, e Às vezes algo que poderia ser resolvido aqui resolvido no mesmo, Guará né? de forma até imediata, porque dependendo da solução, o paciente tem que ser atendido de forma rápida, e aí só o fato desse trajeto saindo do Guará até o hospital de base atrapalha muito a questão do atendimento. Entendi. Isso no caso, digamos assim, essa autonomia no caso da saúde. E a parte financeira, como que é que você pensa sobre em relação a isso aí? A parte financeira é justamente a arrecadação de impostos, né, de forma inteligente, onde cada cidade ela tem uma arrecadação de impostos. O que não pode é retirar de uma contribuição de uma outra cidade, de um outro contribuinte, para estar levando para uma outra cidade. Então isso aí consegue se monitorar, consegue ter o controle. E aí a gente falou um pouquinho antes, né, Isso, na isso. entrevista, e aí, no caso, só abordei mais um pouco a questão da saúde e também, e voltando ao caso dessa gestão financeira, que fica algo mais prático, mais rápido, mais ágil, né? E aí, tirando um pouco da centralização do governo. Isso. Tudo ali no governador e fica bem mais, fica um processo mais lento, mais difícil de ser Esse, na feito. verdade, tem que ser o papel do administrador, só que ele não assume essa posição. Por isso, essa responsabilidade acaba chegando até o governo, onde ele tem que tomar uma decisão de uma maneira geral, de uma amplitude no caso do governo do Distrito Federal. Então, não se tem necessidade de ter uma administração. A administração plena das cidades é justamente com essa intenção de não sobrecarregar a questão da arrecadação de impostos locado todo no governo federal. No governo, no caso de Brasília, né? Na arrecadação de impostos, no caso de Brasília, não de impostos federais. Entendi. Esse outro tópico que você também defende é economizar, né? Então, se baseia também nisso que você acabou de dizer. Todo o trabalho feito na política, na questão da política pública, tem que ter uma gestão. Não se tem gestão na saúde, não se tem gestão na segurança, não se tem gestão na segurança. Essa questão da gestão é justamente para atender essa demanda. Não se pode, por exemplo, você pegar um delegado de polícia e colocar na Secretaria de Transporte. Qual o conhecimento que ele tem de transporte para estar atuando naquela secretaria? Então, o que se falta para poder controlar o dinheiro público, na verdade, é gestão. O que está faltando aqui para Brasília é gestão. Em vários Em vários sentidos. Gestão segmentos, né? pública, em todos os segmentos, seja na área de segurança, saúde, educação, o que está faltando é gestão pública. Entendi. O que a gente vê muito é essa questão, é porque é muita indicação política, né? É muita questão, a indicação política para a administração, então para alguns outros órgãos, e não se vê a questão da especialidade da pessoa para estar gerindo aquele cargo da melhor forma possível para a população. Sim, por isso que a gente toca muito nesse ponto na área de gestão pública. O que falta aqui para as secretarias, para as administrações, não se pode colocar uma indicação política sem saber se a pessoa tem conhecimento pleno para estar atendendo aquela demanda. Ah, tá joia. Ok. Estamos aqui conversando com o candidato a deputado distrital Anderson Fonseca, né? Ele que é candidato pelo partido PSD. Você que chegou agora então, estamos também ao vivo nas redes sociais da FAM TV Brasília e também da Guará FM 98,1. Você quer falar algo mais a respeito, Anderson? Eu queria agradecer o apoio que eu tenho recebido, o incentivo, e estamos próximo das eleições que o eleitor, há uma quantidade muito grande de indecisos que estão questionando que não vão votar, que vão votar em branco, que vão votar nulo, que ele passe a ter uma consciência, que ele seja consciente na hora de escolher o candidato, analisando as propostas e os projetos que ele tem para a cidade. Falar que não vai votar não vai resolver o problema político atual do país. A gente vive numa crise política muito grande, uma crise financeira, e esse quadro precisa mudar. E o eleitor tem que saber que ele é peça fundamental nessa mudança. É verdade, concordo. Realmente é uma falta de conhecimento e creio também que de educação do nosso povo, né?
a pessoa falar que não vai votar, ah, não, eu estou cansado da política. Infelizmente, obviamente, nós vemos também nos noticiários, eu sempre, quando eu estou entrevistando algum candidato aqui, eu sempre bato nessa questão, que os noticiários mostram nada mais, nada menos que a realidade do nosso povo. Então, se temos corruptos, pessoas, né, de má índole, e que não estão fazendo a gestão de uma forma correta, cabe nós, povo, colocar alguém, né, que mereça realmente, tenha uma instrução e que vá tratar o cargo público da melhor forma possível em retorno para a nossa sociedade. O que a gente tem acompanhado bastante ao longo dos anos é a eleição, atrás de eleição, e o candidato ele aparece nesse momento para pedir o voto do eleitor, o voto da população, e depois ele simplesmente esquece e aparece 4 anos depois. E o nosso plano de governo, nosso trabalho é justamente focado em gestão, em compromisso com a população e estar perto da atual situação dos problemas para poder dar solução, porque se continuar esse quadro aí, a gente não vai conseguir atingir o nosso objetivo. O eleitor ele deixa de votar pensando às vezes no interesse próprio, tem que pensar no interesse coletivo, ele tem que pensar Exatamente. Que ele tem um filho, que ele provavelmente vai ter um neto, e não pode pensar só no hoje. Então, a proposta de projetos de política na área de políticas públicas não é para hoje, não é para amanhã, é para ao longo do tempo. Só que essa iniciativa de mudança ela tem que começar já, ela não pode começar ao longo dos anos. Verdade, concordo plenamente com você. Se queremos um futuro com nossos filhos, né? Quem sabe nossos filhos aí, neto e tudo mais, para as nossas próximas gerações, temos que começar hoje, amanhã, amanhã ou dia 7, né? Dia 7 de outubro, aí nessas próximas eleições, estudar cada um dos seus candidatos, né? Verificar, você que ainda não estudou, né, os projetos do seu candidato aí, eu digo aqui, em nome da Guará FM e do programa Famix, que você vá em busca dessas informações, tente da melhor forma possível escolher o seu melhor candidato aí para que ele esteja fazendo um bom governo para todos nós, nossa população, nossos filhos, para toda a nossa sociedade de Brasília e do Brasil, né? É verdade. Então, o tempo está curto, estamos chegando próximo do dia das eleições aí. Dá tempo ainda, tem tempo suficiente para o eleitor escolher o candidato dele. Eu nasci e cresci aqui na região de Brasília, sou filho de funcionário público, conheço bem a deficiência da cidade, tenho plena consciência do trabalho a ser feito e pretendo honrar o voto do eleitor, estando perto dele, recebendo ele no meu gabinete e estando perto da população. Maravilha. Você morou muitos anos aqui na cidade do Guará, não foi? 10 anos ou mais, é isso? Eu cresci em Ceilândia, cheguei a morar no Gama por 5, 6 anos e morei mais de 10 anos no Guará. Passei um tempo na Vicente Pires e hoje eu sou morador de Águas Claras. Aí mudou para Águas Claras. Joia. Ok. Para você, ouvinte, e também os nossos seguidores aqui das redes sociais, vocês que querem saber um pouco mais de todas as propostas aqui do Anderson Fonseca, ele que é candidato a distrital pelo PSD, tá joia? Vamos dar os seus links aqui, né, o Anderson? É andersonfonseca.psd, é o Instagram, é isso? Esse é o Instagram, andersonfonseca.psd, tem um e-mail andersonfonseca.psd@gmail e tem meu telefone pessoal, que eu disponibilizei para toda a sociedade. Não quis adquirir um número novo para a campanha, porque eu acho que o candidato, o parlamentar, ele tem que estar perto do eleitor, ele tem que estar perto do povo. Então está meu telefone também aí à disposição da sociedade. Seu telefone pessoal, 98607-7879, ok? Você que gostou das propostas aí, quer saber um pouco mais, pode então falar pessoalmente aí através do WhatsApp, você manda as propostas pro eleitor, não é isso? Ok, 98607-7879, tá joia? Combinado. Tá certo então. Anderson Fonseca, então, candidato a deputado distrital pelo partido PSD, o número dele é 55007. Anderson Fonseca, muito obrigado pelas suas palavras aqui, pela sua entrevista. Eu quero agradecer também a sua presença, né? E espero que o eleitor realmente faça uma escolha assertiva, tanto para distrital, federal, senador, para governador, para a presidência da República, para cada vez mais a nossa sociedade
vá em frente e supere todas essas dificuldades aí. Claro. Roger, eu queria agradecer a receptividade aqui na Rádio Guará, agradecer ao eleitor do Guará, o eleitor de Brasília, e eu estou à disposição da sociedade aí, em prol de fazer o melhor possível durante o meu mandato. Tá os meus contatos aí à disposição da sociedade. Eu espero que o eleitor ele possa ir às urnas no domingo e fazer o trabalho dele, tá nas urnas, tá votando, que é muito importante. Ele desconhece isso, ele se acha que ele acha que não é valorizado, e ele tem que entender que ele é valorizado e o voto dele pode mudar toda a sociedade. É muito importante, muito importante. Tá, joia. Muito obrigado, então, Anderson Fonseca, candidato a deputado a distrital, no seu programa Famix. Uma ótima tarde para você, ligadinho aí na Guará FM 98,1, 3 horas e 26 minutos. Vamos continuando com os sucessos aqui e daqui a pouquinho a gente volta conversando muito mais com você. Uma ótima tarde, fica sempre ligadinho, Guará FM 98,1. Valeu, Roger. Valeu. Deixa eu finalizar a live.